Mas eu vou falar, logicamente, hoje do foco aqui da cidade educadora. Eu queria só comentar que eu acredito muito que a questão fundamental para nós prefeitos é o planejamento estratégico. Eu acho que isso deveria ser algo que todos os prefeitos deveriam ter a oportunidade de aprender como fazer um planejamento estratégico. E a outra questão fundamental, quer dizer, para a gente ter bons resultados, ou pelo menos conseguir o melhor resultado que a gente possa fazer, é fazer o melhor planejamento que a gente possa fazer, porque o planejamento estratégico nos permite fazer uma análise situacional, enfim, e observar bem as fragilidades, as oportunidades, enfim, as potencialidades que a gente tem, discutir profundamente as questões fundamentais e definir efetivamente as prioridades, porque todos nós prefeitos, Viviane, trabalhamos numa panela de pressão onde centenas de pedidos acontecem todo dia e a gente, de uma certa forma, tem uma responsabilidade em dar essas respostas. Se a gente não definir as prioridades, a gente se perde nesse processo. Então, fazer o melhor planejamento estratégico que a gente possa fazer e, por outro lado, fazer a melhor gestão de pessoas que a gente possa fazer, porque são as pessoas que fazem as coisas. Não há como a gente priorizar, né, sendo que as pessoas que executam são os nossos funcionários que precisam ser valorizados, as pessoas precisam participar do processo, elas precisam saber o que precisa ser feito, elas precisam estar motivadas, enfim, elas precisam ter realmente uma autoestima, elas precisam ter orgulho daquilo que elas fazem. Então, essas duas questões são fundamentais. Fazer o melhor planejamento estratégico que a gente possa fazer e fazer a melhor gestão de pessoas que a gente possa fazer. Então, a nossa experiência está em cima disso. Eu fui reeleito agora, mas na primeira gestão, nós definimos 166 prioridades de governo, que é uma insanidade, mas aí nós montamos um matricial, etc., porque cada secretaria tinha 5 prioridades e a saúde e a educação 15 grandes prioridades. Nós trabalhamos muito para isso, foi uma experiência muito rica e a gente conseguiu, no final da gestão, 90% das nossas metas foram atingidas, ou seja, de 166 problemas, 153 foram implantados. Não, meu celular já foi mexer. Bom, então eu vou contar rapidamente aqui a educação, como é que a gente conseguiu fazer alguma coisa, como eu falei, eu não tenho resultados para apresentar para vocês, porque é um processo novo. Mas, de qualquer forma, a gente pensou na cidade educadora. Bom, algumas coisas que foram ditas aqui pela Viviane, com outras palavras, né? Quer dizer, as crianças gostam mais de ler aos 7 anos do que aos 14, né? Quer dizer, quanto mais ela fica na escola, menos ela gosta de ler, o que parece um grande absurdo, né? Então, quer dizer, o que está acontecendo? O resultado está muito ruim, né? Outra questão também fundamental é que as pesquisas mostram que a criança gosta da escola, mas ela não gosta das aulas. É mais ou menos o seguinte: olha, eu gosto da minha casa, mas não gosto da minha família. Não vai dar certo isso, né? A outra questão importante é que a gente vai, na grande maioria das escolas que a gente vai, né, que a gente acha que é um espaço educador por excelência, onde a gente quer formar cidadania, questão ambiente, todas aquelas vezes nossos sonhos, e aí no final do intervalo, né, o pátio está todo sujo, né? Então, quer dizer, se ali é o local de educar, parece que na prática a coisa também não está dando certo, né? Por outro lado, 50% dos alfabetizados, né, são analfabetos funcionais do país, segundo as pesquisas. Então, isso mostra que nós precisamos rever tudo. Né? Nós estamos investindo, acho que até um recurso expressivo na educação, e eu acho que a gente não está utilizando bem esse recurso, ou pelo menos o resultado desses investimentos não tem sido aquilo que a sociedade espera, o que nós esperamos. Bom, a cidade educadora é a gente pensar a cidade como um grande espaço educador. Imaginar o aprender, né, na cidade, com a cidade, porque é ali que a gente vive, é ali que as crianças vão viver, e a gente precisa aproveitar, porque o melhor aprendizado é o vivencial, é o sentir, né, é o participar. Esse conceito de cidade educadora é realmente transformar aí a escola, né, também, além da cidade como um grande espaço educador, porque
todos os nossos espaços, né, as áreas de urgência e emergência, os nossos parques, o nosso zoológico, os nossos rios, as nossas matas, enfim, né, o nosso aterro sanitário, todos esses locais podem ser locais educadores e devem ser locais educadores para a questão da formação da cidadania. E aí entender também a escola como uma escola aberta, uma escola comunitária, uma escola cidadã. Então, é priorizar realmente a formação de valores e cidadania. Então, nós queremos formar melhor o cidadão, né? Esse é o nosso grande desejo de nós prefeitos. E o que é formar melhor o cidadão? Aí nós fizemos uma discussão. Bom, nós queremos, mas o que é isso? Então, nós começamos a discutir, Viviane, quais seriam os valores, as habilidades e competências que a gente desejaria, né, contribuir para os nossos alunos para que ele fosse o nosso príncipe cidadão do futuro, né? Muito bem. E nós vimos que algumas questões seriam muito importantes para essa nossa criança, o nosso jovem, ele ser feliz, ele ter sucesso profissional, ele ser efetivamente um cidadão. E nós vimos que ele precisava ser empreendedor, né? Quer dizer, não empreendedor no sentido de ter um negócio, mas o empreendedorismo do sonho, dele efetivamente aprender a colocar em prática aquilo que ele deseja, quer dizer, ele ter atitudes, né, positivas em busca daquilo que ele deseja, e se organizar para conseguir os seus sonhos, realizar os seus sonhos. A outra questão, saber informática. Nós sabemos que hoje é muito difícil a pessoa conseguir um emprego que não seja na zona rural ou braçal, porque ele precisa saber informática. No entanto, a gente sabe que as pesquisas mostram que 70% das pessoas não têm computador em casa. Quer dizer, como é que nós vamos conseguir promover oportunidades para essa grande maioria da população que está excluída na questão digital? Gostar de leitura é fundamental, a gente sabe o quanto é leitura, não precisa nem falar isso. Outra questão que nós observamos é que a questão emocional é fundamental para a gente ser feliz e para a gente ser feliz em casa, na nossa família, no nosso trabalho. E a questão emocional, ela é um grande fator, ou muito positivo, ou muito limitante para as pessoas, porque nós somos seres emocionais, né? E isso, vamos dizer assim, muda as nossas vidas. Nós conhecemos pessoas muito inteligentes e capazes, mas que não conseguem agregar, não conseguem ser felizes, não conseguem ter um bom resultado. Quer dizer, a gente sabe que esse é um fator ou muito positivo ou muito limitante. E a gente não entende por que, apesar de a gente passar tantos anos na escola, a gente não aprende nada como trabalhar as nossas emoções. Então, efetivamente, a inteligência emocional deve ser trabalhada como uma prioridade para as nossas crianças. Outra questão importante é o saber respeitar, né? Obviamente, a questão da disciplina, né? Eu como pai tenho dificuldade, eu não sei bem como impor disciplina na minha casa, eu acho que o educador também não sabe, porque não aprendeu, e isso é um valor importante. Isso a gente sabe que cria uma desorganização na escola, os educadores são muitas vezes desrespeitados, isso cria uma desmotivação para o educador e cria uma dificuldade de administrar a classe, enfim, né? Do trabalho coletivo, né? E como é que nós vamos trabalhar isso? A outra questão importante, o civismo, obviamente, desenvolvimento das consciências aí cidadã, de participação dos direitos, dos deveres, a questão da participação comunitária, né? A solidariedade, aí da cultura da paz, a consciência ambiental, obviamente, todos vocês sabem a importância do meio ambiente, e a questão dele ser saudável também, que nós sabemos que no adulto a questão do comportamento é fundamental para a gente ter saúde. Quer dizer, o comportamento está diretamente relacionado à saúde. Quer dizer, a maioria das doenças do adulto estão relacionadas ao estilo de vida do adulto. Então, nós precisamos trabalhar essa questão para não ser esse sistema de saúde que nós temos hoje, que não é sistema de saúde, é sistema de doença pública, né? Para a gente mudar isso. Bom, mas aí o que a gente... Bom, se é isso que a gente quer fazer... o nosso desafio seria criar políticas públicas que trabalhassem essas questões. E aí começou um grande conflito, Viviane. Como é que a gente ia fazer tanta coisa, né? Tantos novos programas, e a gente viu que a gente precisava de uma escola em período maior.
que a gente precisava de uma escola em período integral, que a gente não sabia ainda quanto tempo isso ia durar para atingir todas as escolas que nós temos, mas que nós precisamos trabalhar nesse caminho, porque era esse cidadão que a gente gostaria de formar. Quer dizer, logicamente bem alfabetizado, etc., mas que tivesse valores, habilidades e competências desse cidadão do futuro. Então, eu vou comentar rapidamente aqui esses programas, né? Uma delas é a questão da escola em período integral. Nós temos 12 escolas em período integral, tem sido uma experiência bastante interessante. Nos primeiros 2 anos nós começamos a trabalhar com os espaços na própria comunidade, igrejas, enfim, salões comunitários, etc., né? E agora a gente já conseguiu uma construção, nós discutimos bastante e começamos e entendemos que essa estrutura atende bem como um complemento da escola, que é a nossa oficina do saber. E essa oficina do saber, então, ela tem diversos espaços aí para aprendizagem, né? Então, aí vocês estão vendo, nós temos 4 unidades, vamos construir agora a 5ª dessa unidade. Realmente fez um sucesso muito grande, a gente vê que essas crianças, lógico que melhorou o IDEB, né, dessas escolas, e além do que elas estão muito mais felizes, muito mais motivadas, elas adoram a escola quando o aprendizado tem teatro, tem música, tem, enfim, né, tem uma série de outras atividades interativas. Aqui são as atividades do nosso programa, eles trabalham também nos campos de futebol, enfim, a gente tem uma série de atividades nos bairros. Aí o pessoal estava aí na orquestra de cordas, né, de aprendizado de música, né, aí também eles estão aí numa apresentação musical, né, enfim, aqui eles estão fazendo culinária, e eles aprendem, enfim, a importância da alimentação e tudo aquilo que a gente sonha, porque ali dá tempo para fazer isso. Bom, um outro programa foi a Pedagogia Empreendedora, que eu acho que vocês já conhecem, tem mais de 100 cidades que já têm essa metodologia que eu comentei com vocês, que é o empreendedorismo aí do sonho, que a gente começa já no jardim de infância, lá, né, nossa pré-escola. E é bem interessante isso, porque as crianças vão aprendendo a dizer o que elas querem, né, e o que elas têm que fazer para conseguir aquilo, que é o que é mais importante, quer dizer, que atitudes elas têm que ter, né, para realizarem os seus sonhos. Então, tem uma série de atividades que são desenvolvidas, né, para fortalecer as atitudes das nossas crianças. Além disso, na questão do empreendedorismo, nós temos um programa chamado Mini Empresa, que é junto com a General Motors, um outro que é de informática, onde eles vão aprendendo aí num software interativo, como é que se cria efetivamente uma empresa virtual aí, né? E também o projeto História de Vida, onde nós temos os empreendedores da cidade, os empresários, eles vão nas escolas, vão lá na nossa Fundação Casa, que é onde funcionava a FEBEM, nossos programas dos jovens, para contarem as suas vidas e terem uma motivação, né, contarem as suas experiências de vida dentro desse conceito de cidade educadora, que é aprender na cidade, com a cidade. Quem é a cidade? São as pessoas. Então a gente tem que aprender com a vida das pessoas. Bom, isso aqui é a minha empresa, isso aqui são também fotos lá do pessoal do empreendedorismo, e nós temos um programa chamado Sabe Tudo, dentro daquela questão de que 70% das pessoas não têm computador em casa. Como é que a gente vai reduzir vamos dizer, essa diferença de oportunidades entre quem tem e quem não tem computador? Então nós criamos lá o Sabe Tudo, que é um centro de inclusão digital. Nós temos 19 unidades na cidade e que está fazendo um sucesso muito grande. Essa é uma avaliação de satisfação dos nossos usuários, nós temos entre bom e ótimo aí 95%, 96%. E é essa unidade aí, ela é padronizada, ela tem 4 andares, em cima é um observatório ambiental e são 3 andares de computadores, são 20 computadores ligados à internet. A gente conseguiu em Sorocaba implantar aquele programa de cidade digital, então todo o programa é wireless e a gente utiliza toda essa região também com Wi-Fi Zone. Então é todo um benefício para a comunidade aí. E a gente aproveitou também para colocar a biblioteca infanto
infanto-juvenil, que a gente viu que um dos motivos que as crianças não gostavam de ler é porque eram levados livros que elas não gostavam de ler, que não eram para a idade delas. Então, nós perguntamos para os alunos que livros eles gostariam de ter. Essas são outras fotos do nosso Sabe Tudo. Nós estamos construindo mais 10, Viviane, vamos chegar a 30 até o final do ano. Enfim, isso aqui realmente é um espaço, foi o mais bonito que a gente conseguiu fazer, porque a gente queria que as crianças, em vez de ficarem nas ruas sem ter o que fazer, que elas fossem fazer o seu trabalho de escola, que fosse um local de convivência, que elas gostassem. E nós fazemos cursos também gratuitos, de manhã, de tarde e de noite. Então tem um andar só para cursos, e nós estamos formando milhares de jovens, e o curso dos jovens, eles são gratuitos e eles têm uma duração de 4 meses, sendo que 1/3 do curso é sobre cidadania, né, que é uma questão, é um reforço que a gente quer dar sempre. Essa é a bibliotequinha infanto-juvenil lá, mas também no Sabe Tudo nós temos os jornais do dia gratuitamente, as revistas semanais mais lidas, tem exame lá também, tá? E para a população ter um acesso gratuito a esses informativos importantes. Esse é o ônibus Sabe Tudo também, nos lugares onde a gente não tem as unidades fixas. Esse ônibus tem 12 computadores e ele fica 1 mês na comunidade e faz o curso, é um curso intensivo de 1 mês para os bairros mais distantes, né? Mas não tem aí bairros mais distantes, porque todas aquelas unidades Sabe Tudo foram feitas nos bairros mais carentes da cidade. Bem, nós temos outras atividades aí que incentivam a informática. Todas as escolas têm pelo menos 8 computadores com laboratório, as crianças têm utilizado desde cedo já o computador, e nós estamos utilizando alguns programas também para incentivo à leitura. Nós fizemos um programa junto com o jornal mais importante da cidade, o jornal Cruzeiro do Sul, mais importante da região, e eles fazem então um jornalzinho para as crianças que é utilizado nas nossas salas de aula. Isso não impediu que a gente tivesse um monte de crítica do mesmo jeito dentro do jornal, né? A parceria não salvou a gente das críticas. Mas, de qualquer forma, além disso, a gente tem um outro programa que é muito interessante também. Isso aqui eu trouxe essa ideia da Colômbia, um programa Vai e Vem. Lá na Colômbia eles distribuem, chama-se Livros ao Vento, eles distribuem nos ônibus lá, no terminal de ônibus, livros para as pessoas devolverem depois. E eles tinham um retorno lá de, acho que 40% dos livros. Eles estavam comemorando muito, porque na França era 30%, e inclusive Bogotá ganhou o prêmio aí de cidade capital da leitura, né, do livro e tal. Foi um negócio muito bonito. Eles realmente estão levando muito a sério isso. Eu falei, bom, vou fazer isso em Sorocaba também. E nós, lá no nosso terminal de ônibus, que passa 80 mil pessoas por dia, nós montamos um Sabe Tudo, que é esse aqui, ó. Olha lá, desculpe, que é o Vai e Vem lá, eu estou me enganando. Está aqui, ó, Vai e Vem, está vendo aqui no meio aqui? Ó, esse Vai e Vem aqui, era numa banquinha de jornal. Então nós começamos com 1000 livrinhos lá, e a gente oferecia gratuitamente para a população. Ela ia lá, gostei desse livro, tá bom, pode levar. A gente só sugeria que ele voltasse, devolvesse depois de 1 semana, né? Bom, aí nós tivemos um problema, a gente não sabia o que ia acontecer, porque era uma experiência nova. O que aconteceu na prática, Otis, é que depois de 3 meses nós tínhamos 3.000 livros. Quer dizer, não só as pessoas devolviam, 90% das pessoas traziam livro, mas traziam outros da casa também, que elas já tinham lido e tal, e aí a gente não tinha mais espaço. Então nós criamos um novo espaço do Vai e Vem, né, para ter o acesso gratuito aos livros. Agora nós estamos já com um espaço maior aí, ó, do lado do terminal de ônibus. É um espaço bacana, moderno e tal, que agora já tem milhares de livros doados pela própria população. Isso é dentro do Vai e Vem, tem jornais lá também e tal. Enfim, isso tem sido muito utilizado. A ideia agora é utilizar displays desse programa Vai e Vem em todas as unidades Sabe Tudo, aqueles 20, nós vamos ter 30 até o final do ano, ter sempre. E nós estamos já conversando com as bancas de jornais de Sorocaba, se eles também estão dispostos a fazer esse intercâmbio de livros gratuitos aí a custo zero. Bom, aquele programa da inteligência emocional, nós não sabíamos bem o que fazer nessa questão do desenvolvimento emocional das crianças. A gente sabia que isso era importante, mas a gente não sabia bem o que fazer. E aí,
Bom, sempre tem alguém lá em cima que ajuda a gente, não é assim, Viviane? A gente que tem um monte de desafio, né? Os prefeitos também são assim. Às vezes, quando você acha, o que eu vou fazer? Daí surge uma oportunidade. E nós tivemos um contato com o CVV Internacional e eles nos apresentaram um programa da Inglaterra. Eu tinha lido um artigo aqui de São Paulo, que uma escola aqui em São Paulo tinha utilizado essa metodologia com ótimos resultados e tal. E aí eu chamei o pessoal do CVV Internacional lá em Sorocaba, nós conversamos, aí eles falaram, olha, isso aqui está sendo utilizado em escolas isoladas do mundo, mas nunca foi utilizado como política pública, nós não sabemos como fazer isso exatamente. Bom, mas aí, enfim, eu acreditei que aquilo, vamos lá, mais 5 minutos estou terminando. Eu acreditei que aquilo pudesse ser uma primeira oportunidade de a gente trabalhar o desenvolvimento emocional das crianças, que é um assunto difícil. Mas a metodologia lá dos ingleses, que foi desenvolvida lá pelas universidades inglesas, era o seguinte, eles aplicavam às crianças de 7 anos de idade, eles ficam 7 meses tendo atividades, e cada mês é um módulo sobre a emoção. Então, um mês é sobre a comunicação, outro mês é sobre o respeito, outro mês é sobre a amizade, a família, outro mês é sobre a separação dos pais, porque hoje 40% dos casais se separam, né? E o último módulo é sobre a morte, que também é algo que a gente tem grande dificuldade de trabalhar, né? As pessoas se separam também, fica aquele drama na família, porque a gente não foi capacitado para enfrentar isso, né? E é uma coisa muito corriqueira, nem os pais, nem os filhos. E isso acontece com como é que é a metodologia utilizada? É esse mascotezinho aqui, ó, que é o Zip, né? Que é um bicho-pau, na verdade chama Zip, porque é um bicho-pau em inglês, é Zip. E esse bicho-pau aqui, que ele é um amiguinho das crianças, né? Ele tem um irmãozinho, ele está na escola, ele tem os pais, aí tudo vai acontecendo com ele e as crianças interagem discutindo a vida do Zip, que na verdade é a vida de todas elas. Isso foi muito interessante, a gente tem acompanhado a evolução positiva das crianças, então diminui a agressividade, melhora a comunicação, uma série de coisas interessantes, as crianças ensinam os pais em casa a não brigarem, é muito legal. Bom, além disso, a gente tem trabalhado na questão da formação lá de valores, cidadania, com o Instituto Paulo Freire, que tem sido um importante parceiro. Nós estamos desenvolvendo toda uma metodologia ecopolítica pedagógica, lá um projeto ecopolítico pedagógico, junto com os educadores, etc., exatamente para fortalecer aí o protagonismo de participação, fortalecimento da gestão democrática, né? E a melhoria da nossa gestão pedagógica. Bem, mas tem um outro projeto também, só para terminar, que isso também foi uma coisa que, acho que foi uma coisa que a gente está aprendendo. A gente tem grande dificuldade de trabalhar temas com jovens, né? A gente, por mais que fale sobre droga, a sensação que a gente tem é que cada vez tem mais criança, jovem usando droga. Então a gente não sabe se a gente está ensinando errado, o que está acontecendo. E a gente achou que talvez o problema fosse também a comunicação que a gente tem, porque a gente já não é tão jovem, e enfim, e existe essa dificuldade, eles gostam de falar eles com eles mesmos, trabalham em grupo, e a gente achou que uma das ideias que surgiram foi a gente convidar os líderes da escola. Todas vocês, prefeitos aqui, são líderes, né? Já nasceram líderes, né? Vieram os líderes da classe, com certeza. E a gente sabe que toda sala de aula tem 1 ou 2 líderes natos, e esses jovens foram convidados, esses jovens de 14 a 16 anos, foram convidados a participar desse programa, onde eles iriam ser capacitados, monitorados, etc., etc., para aplicar uma metodologia, oficinas com os próprios jovens. E cada 2 jovens eram responsáveis por 5 salas de aula. E eles tinham que falar durante 1 ano, né, eles tinham esse programa, para falar sobre a questão da sexualidade, a gestação na adolescência, a prevenção da gestação. E agora, esse ano, nós estamos preparando esses jovens para trabalhar um outro tema importante, que é a questão das drogas. Nós quisemos que eles começassem com um tema um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, e nós trabalhamos 200 jovens no ano passado, que trabalharam com 20 mil jovens. Esse ano, nós estamos para esses jovens, para trabalhar no tema importante, na questão das drogas. Nós quisemos que eles começassem um tema mais fácil, assim, nós trabalhamos, está aqui, ó, 200 jovens, está aqui, ó, no ano, está aqui, ó, com 20, está aqui, ó, esse ano, está aqui, ó, então, e está aqui, ó,
ó, nós estamos, tá aqui, ó, esse jovem, tá aqui, ó, para trabalhar, tá aqui, ó, tema importante, tá aqui, ó, questão das drogas, que eles que um tema que mais fácil, que assim, que nós trabalhamos, que muito jovem, que no ano, que com 20, que esse ano, que não, e agora nós estamos preparando esse jovem para trabalhar o tema importante, a questão das drogas, que eles um tema mais fácil, assim, nós trabalhamos, acho que muito jovem, acho que no ano, acho que com 20, acho que esse ano, acho que não, e acho que nós estamos, acho que esse jovem, acho que para trabalhar, acho que o tema importante, acho que são das drogas, tem que eles tem que um tema mais fácil, tem que sim, tem que nós trabalhamos, tem que muito jovem, tem que no ano, tem que com 20, tem que esse ano nós jovens para trabalhar das drogas, mais fácil, nós trabalhamos muito jovem, com 20, esse ano nós jovens para trabalhar das drogas, mais fácil, nós trabalhamos muito jovem, com 20, esse ano nós jovens para trabalhar das drogas, tem que um tema mais fácil, tem que sim, tem que nós trabalhamos, tem que muito jovem, tem que no ano, tem que com 20, tem que esse ano, tem que não, e tem que nós estamos, acho que esse jovem, acho que para trabalhar, acho que o tema importante, acho que são das drogas, acho que eles, acho que um tema, acho que mais fácil, acho que sim, acho que nós trabalhamos, acho que muito jovem no ano que trabalhamos com 20 esse ano, então, e agora nós estamos preparando esse jovem para trabalhar o tema importante, a questão das drogas, que eles um tema mais fácil, assim, nós trabalhamos muito jovem no ano que trabalhamos com 20 esse ano, então, e agora nós estamos preparando esse jovem para trabalhar o tema importante, a questão das drogas, que eles um tema mais fácil, assim, nós trabalhamos muito jovem no ano que trabalhamos com 20 esse ano, então, e agora nós estamos preparando esse jovem para trabalhar o tema importante, a questão das drogas, que eles um tema mais fácil, assim, nós trabalhamos muito jovem no ano que trabalhamos com 20 esse ano, então, e agora nós estamos agora esse jovem para trabalhar preparando o tema importante, a questão das drogas, que eles um tema mais fácil, assim, nós trabalhamos muito jovem no ano que trabalhamos com 20 esse ano, então, e agora nós estamos preparando esse jovem para trabalhar o tema importante, a questão das drogas, que eles um tema mais fácil, assim, nós trabalhamos muito jovem no ano que trabalhamos com 20 esse ano, então, e agora nós estamos preparando esse jovem para trabalhar o tema importante, a questão das drogas, que eles um tema mais fácil, assim, nós trabalhamos muito jovem no ano que trabalhamos com 20 esse ano, então, e agora nós estamos preparando esse jovem para trabalhar o tema importante, a questão das drogas, que eles um tema mais fácil, assim, nós trabalhamos muito jovem no ano que trabalhamos com 20 esse ano.